A presidente Dilma Rousseff não teve agenda pública nesta segunda-feira, mas depois de se reunir com ministros, mandou seu recado. O brasileiro precisa acreditar nas mudanças. O governo considerou as manifestações normais para uma democracia, mas pediu para a população acreditar no Brasil e quebrar o clima de intolerância e pessimismo. Nós vivemos num país que tem todas as condições de superação e em breve nós estaremos colhendo os frutos das medidas que foram tomadas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não está tão otimista. Via Facebook, FHC disse que se a própria presidente não for capaz de renunciar ou admitir os erros, assistiremos à desarticulação crescente do governo e do Congresso a golpes de Lava Jato. O ex-presidente acrescentou que a renúncia seria um gesto de grandeza de Dilma Rousseff. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil afirmou em nota que a presidente Dilma deve desculpas aos brasileiros por ter apresentado durante a campanha eleitoral uma realidade econômica inexistente e que o diálogo com a sociedade deve ser permanente e não apenas em momento de crise. No Rio de Janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse louvar a democracia, mas que não cabe a ele avaliar os protestos. Cada um no seu campo tem que dar a sua resposta. Como presidente da Câmara, eu tenho que tocar a vida como ela tem que ser, a população tem todo o direito de se manifestou e provavelmente continuará como vem continuando a se manifestar. Cabe a cada um fazer a sua avaliação na sua atuação. No Senado, após visita do procurador Rodrigo Janot, Renan Calheiros anunciou que vai votar o processo de recondução de Janot à Procuradoria-Geral da República na quarta-feira da semana que vem. Renan também falou sobre as manifestações. Esse é um exercício da democracia que nós precisamos garantir. Todos. Não dá para você responder na expectativa da cobrança que existe em todos os setores da sociedade. Agora à noite, a presidente Dilma Rousseff participa de um jantar com os vice-líderes da Câmara dos Deputados aqui no Palácio da Alvorada. Participam da reunião ministros e também o vice-presidente Michel Temer. A presidente não teve compromisso público nesta segunda-feira, mas deve retomar a chamada agenda positiva nos próximos dias com empresários e movimentos sociais. Na próxima quarta-feira, Dilma recebe a chanceler alemã, Angela Merkel. Aí a grande frustração é que a presidente prometeu algo que ela não consegue cumprir, um Brasil que não existe, é isso? Você sabe que eu encontrei muitos eleitores da Dilma ontem lá na Avenida Paulista. E que estavam lá porque se julgaram que tinham sido enganados pela campanha eleitoral. Estavam lá indignados, porque disseram uma coisa e não era verdade. Isso eu encontrei. Pessoas que me conheciam de uma certa forma, ou pelo jornal, ou me conheciam de referência, e na conversa me diziam, olha, eu votei na Dilma, mas eu estava enganado, fui enganado. Essa indignação não é maior do que o potencial de mobilização da oposição ao PT e à Dilma em São Paulo. Porque só para lembrar, William, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, o Aécio teve 63,8% dos votos. Significa 4.135.795 eleitores. Só ali na área central, ele teve 75% dos votos. Na Zona Sul, ele teve 68% dos votos. Ou seja, o potencial de votos que ele teve não foi reproduzido pela representação que estava nas ruas. Não foi. Porque com esse potencial de votos, de 4 milhões de votos num estado como São Paulo, com um jornal de grande divulgação mostrando a foto da avenida, onde é a manifestação, com o PSDB chamando para participar da manifestação pelo rádio, pela televisão, eu acho que alguma coisa está dificultando esse eleitor de participar. E o que está dificultando esse eleitor de participar é o quê? É a polarização política, é a falta de liderança e a ausência de proposta. Não existe isso. E isso as pessoas estão ficando meio confusas e eu não sei o que vai acontecer. O Edson Morato, Collor caiu porque não tinha força partidária, não há clima de intolerância, isso desqualifica o povo. E o Marcelo Guerino, as manifestações terão um resultado prático nas eleições municipais de 2016? Ô, Vila, quando a gente ouve o ministro Edinho dizendo aí que vai colher frutos, que frutos são esses? Que frutos plantados? Esses frutos são o ajuste fiscal que está no Congresso Nacional, que não quer ser votado pelos congressistas, é isso? Em parte alguma coisa foi votada. Eu acho que primeiro para o Edinho, eu queria saber como é que ele explica que Ricardo Pessoa, um dos delatores da Operação Lava Jato, presidente da UTC e da Constran, empresa de engenharia, teria sido chantageado por Edinho Silva. Ele disse, o senhor Ricardo Pessoa, 2 pontos, abre aspas. Ele me perguntou, o senhor tem negócio na Petrobras? Eu respondi, tenho.
ele disse para mim, segundo o Ricardo Pessoa, Edinho Araújo disse, o senhor quer continuar com esses negócios? Ou seja, ele entendeu que era uma chantagem, mas disse que foi feita de forma muito educada, cordial. Portanto, Edinho, o chantagista cordial, a primeira coisa, ele era chefe, é tesoureiro da campanha. Em qualquer país encerra a carreira política. No Brasil ele foi promovido, virou ministro da Dilma. Primeiro ponto. Segundo ponto, o impeachment tem muitos caminhos. Pode ser via TSE, anular as eleições, que seria perfeito. É o que é a melhor solução. Anula as eleições, o que está na Constituição? Eleição, como é na primeira parte do mandato, em 90 dias. Seria a melhor saída para o Brasil. Dizem que a eleição atrapalha. Eleição resolve o problema. Seria a melhor saída, porque Michel Temer não é Itamar Franco. Michel Temer não é Itamar Franco. Essa saída de 92, que o nosso telespectador até lembrou, né, a questão do partido, do PRN e tal, a saída foi que Itamar, que era um homem impoluto. Aqui, em 2015, não dá essa saída. Então, seria convocar novas eleições. Em 90 dias, tal qual dispõe a Carta Magna, aquela que o PT votou contra em setembro de 1988. Votou contra, no dia 22, certo? Então, a outra parte tem as pedaladas, que o Renan está cooptando os ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União, para criar problema e tal, e sabemos que tem a hipótese aí de outros tipos de crime que precisa, se for pelo STF, autorização da Câmara, tal qual, tudo que dispõe na Constituição. Agora, a grande questão que se coloca, que todo mundo, acho que todos os brasileiros de bem, é que nós estamos num impasse. O velho está carcomido podre, que é esse sistema criminoso de poder criado pelo Lula, esse projeto criminoso de poder. Isso está podre e não quer sair do poder. E vai fazer tudo para ficar, porque ele depende do poder para se enriquecer. Inclusive o Lula, família e toda a clique, toda a quadrilha que passa por Zé Dirceu, passa por Delúbio, Vacari, empreiteiros, grandes empresários, banqueiros e até o sindicalista lá embaixo que é pelego, traidor da classe trabalhadora. É tudo. Você vai descer numa pirâmide. Esse projeto tem milhares de favorecidos. Do outro tem o novo, que é que está nas ruas, que está insatisfeito, que quer mudar. O problema é que há um obstáculo, que é a petrificação do sistema político. Não dá para mudar. Sem voto distrital, por exemplo, que é fundamental para a democracia, todas as democracias consolidadas têm voto distrital, né? Você emperra. Então, o nó é esse. A gente quer mudar. Quer pegar esses criminosos, sejam processados, que vá para a cadeia. Esse que eu citei anteriormente, o 13171, vá para a cadeia, porque é bandido. Pior do que ele era do Zibangu 8. Porque, por exemplo, a gravação que nós ouvimos, que a Polícia Federal revelou, ele conversando, ele Lula, entenda-se, com Alexandrino de Alencar, combinando o que iam falar sobre o BNDES. A presidente recebeu, de quinta-feira, a senhora vem falar em democracia e intolerância, 5 ministros do STF para jantar. William, se o Richard Nixon, em 1974, no auge do processo Watergate, imagina se ele convidasse 5 ministros da Suprema Corte Americana para almoçar na Casa Branca, primeiro os ministros lá têm dignidade, aqui não tem. Eles diriam não. E se tal ocorresse, viria uma insurreição. Aqui almoçaram 5 e mais o Janot. Foram jantar, desculpa, e o Janot. Eu queria saber o que os 5 estavam fazendo lá e o que o Procurador-Geral da República está fazendo lá. Isso é uma vergonha. Eu percebo que o Brasil está bem polarizado pelas mensagens que chegam aqui pelo WhatsApp, Twitter e Facebook. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: sem apoio popular, que é o que a presidente tem hoje, e com um Congresso que só persegue seus interesses, a presidente esse governo que está aí, vai conseguir entrar nos eixos, vai conseguir governar exatamente como a população quer? Eu não sei se como fazer isso. Eu não sei se como a população quer. Mas na medida que ela entrega a economia para os banqueiros, na medida que ela entrega o controle político ao PMDB, ela deixou de governar. Ela passa a ser uma rainha da Inglaterra. Eu acho que essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E este quadro convém a muitas pessoas. Há acordos que eu tenho conhecimento sendo feitos, e não sei se já diretamente ou indiretamente, mas eu tenho visto declarações favoráveis de grandes meios de comunicação, de representantes de industriais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de presidentes de grandes bancos, dizendo que não é caso de substituir a presidente, não. Que as medidas que estão sendo adotadas vão resolver o problema do país. Deem um tempo. Eu acho que esse é o grande equívoco que se comete hoje, que nos leva ao impasse. O impasse não é a questão da corrupção, porque a corrupção, felizmente, está sendo punida. O juiz Moro e as denúncias já feitas pelo Procurador-Geral estão levando o país a uma realidade. Corrupção é punida em nosso país. Está aí o mensalão para dizer, foram punidos, foram ministros presos, enfim. O
problema não é... A corrupção fica com a justiça e com a polícia. Agora, a questão política é mais grave. A questão econômica é mais grave. Essa recessão compulsória que os bancos estão nos jogando a 14% ao mês de juros, vamos levar para um fundo do poço, William, que eu não sei o que vai acontecer. Então, a Dilma entregou isso. Entregou isso. E entregou o controle político ao PMDB. O que o PMDB é hoje? Um presidente, que é o Michel Temer, que não reúne o partido, um presidente do Senado que fala o que quer, um presidente da Câmara que faz o que quer, e afinal de contas, esse partido não se reúne e não toma posição, que estão simplesmente ocupando cargos, não é? Então, esse é o que eu chamo de uma ausência de lideranças confiáveis em todos os setores da vida política do país. Vila, como conquistar essa governabilidade? Esse é o desafio. É o grande desafio e muito mais complexo do que 1992. Algo muito mais complexo. Collor estava absolutamente isolado dos empresários, partidariamente, não tinha nenhum apoio em qualquer segmento da sociedade. Ele estava absolutamente isolado tal. É diferente da situação atual, que é mais complexa. É um projeto criminoso de poder, entranhado nas estruturas de Estado, com controle de empresários que querem mamar nas tetas do BNDES, sindicatos, movimentos sociais, quadrilheiros de toda a espécie. É muito mais complexo. Por outro lado, nós temos a Operação Lava Jato em Curitiba, que é fundamental. Lá ninguém controla. E isso é central. As novas delações premiadas, especialmente de Léo Pinheiro, que envolve diretamente Lula e sua família, caso ocorra, que é da construtora OAS da Bahia e tal, e isso pode aprofundar ainda mais a crise para o bem, porque a crise não é ruim. Crise é boa quando a gente dá um passo adiante e constrói efetivamente o Estado Democrático de Direito. E, por fim, eu acho que a questão toda que se coloca é que a saída é ou o Brasil, eu já disse várias vezes, acaba na Constituição e na lei, porque nós gostamos de Constituição e lei. Volto a dizer, quem não gosta, quem fez Petrolão e Mensalão, ou o Brasil acaba na lei com o projeto criminoso de poder, ou este projeto criminoso de poder liderado por Lula destrói o Brasil. Luciano Souza, é necessário que faça uma ampla reforma política que Também. reduza ao máximo a influência dos banqueiros e empreiteiras no Congresso. Quem faz a reforma? O Congresso. É. E já viu? Esses parlamentares vão legislar algo que seja contra seus interesses. Então, eu só vejo uma Assembleia Nacional Constituinte independente que não sei como poderá ser convocada. Não é? Pessoas com mandato específico para fazer uma nova Constituição, que não precisa pertencer ao partido. Isso é inviável. Que pode ser se apresentar à Justiça Eleitoral, disputar a eleição e compor um colegiado de constituintes isento de contaminação com a classe política. Eu acho que a Constituição ela não é ruim, ela é boa. É a melhor do Brasil, desde 1824. Ela tem defeitos, mas é a melhor, disparado. Eu acho que a questão do funcionamento das instituições. E a primeira coisa é que a lei seja igual para todos. Se o Lula cometeu crimes que eu acho que cometeu, espero que a justiça o julgue. Eu investigue e o julgue. O lugar dele não é em São Bernardo. É em Bangu 8 ou no Carandiru, que não existe mais. Pode ser em Presidente Prudente.